3, 2, 1, gravando, galerinha. Cheguei. Último horário, terça-feira, né? Estamos aí no dia 5 do 5 de 2020, começando mais um mês. Infelizmente, ainda aulas online, mas isso não impede que nós possamos aprender muita ciência aqui comigo. Eu da minha casa, vocês aí da casa de vocês, e então a gente vai falar hoje, na aula de hoje, sobre esses assuntos aqui. Vamos fazer primeiro uma revisão, porque na última aula a gente falou de coisas muito importantes. E como eu disse para vocês, vocês vão aprender aqui no 7º ano e levar para o resto da vida de vocês. Lembrem daqueles conceitos pluricelular, unicelular, heterótrofo, autótrofo e principalmente eucarionte e procarionte. Então hoje a gente vai fazer mais uma revisão nisso, porque a gente precisa fixar isso muito bem. E depois a gente começa um novo capítulo, e capítulo 5 a gente vai falar de biosfera, biomas e ecossistema, coisa que vocês já viram no ano passado, no 6º ano, e vai ficar bem fácil da gente aprofundar um pouquinho mais e falar algumas coisas diferentes que nós não abordamos no 6º ano. Ano passado, tá? E que agora a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões. Então vamos começar aqui nossa revisão. Eu vou abrir aqui meus slides e a gente vai rever o que vimos na última aula e que é muito, extremamente importante agora para a gente frisar de novo. Isso tem que ficar muito claro, tá? Quando vocês forem para o 8º, para o 9º, para o ensino médio, o professor de ciências, que eu não sei se vai ser eu, se vai continuar sendo eu ou outro, ou vocês vão para outra escola, enfim, provavelmente ele vai falar disso, e falando disso, ele espera que você já tenha passado pelo 7º ano e tenha esse conhecimento, levado esse conhecimento para as séries futuras, tá? Então, nós estamos aí indo para a nossa 10ª aula, hoje de terça-feira, na manhã de 5 de maio de 2020, último horário. E o que vimos, então, nessa última aula que é tão importante agora a gente frisar, né? Nós falamos que existem 2 tipos de seres. Aqueles seres que só têm uma célula, quer dizer que ele é a própria célula, no caso paramés, que é um tipo de protozoário, e bactérias. Esses seres com uma única célula são chamados de por isso o nome já te fala única célula, unicelulares, são formados por apenas uma célula. Quer dizer que o organismo é a própria célula, né? Por que a gente está falando disso? Unicelular, pluricelular, eucarionte, procarionte, autótrofo, heterótrofo. Por quê? Para a gente saber aquelas divisões dos seres vivos nos seus reinos. Lembra que são 5 reinos? O reino das bactérias, o reino dos protistas, o reino dos fungos, fungi, o reino dos animais e o reino das plantas. Cada reino vai ter suas características. Então, quando falar assim, um organismo pertence a um reino cujos seres vivos unicelulares, procariontes e autótrofos. Então, você vai saber que é o reino das bactérias, porque o único reino que tem célula procarionte é o das bactérias. Os outros 4 são eucariontes. O que significa mesmo isso? Daqui a pouco a gente vai para lá. Núcleo organizado, eucarionte, e núcleo desorganizado, procarionte. Mas antes, a gente está falando dos uni- e pluricelulares. Então, espero que tenha ficado claro. Unicelular, o próprio nome diz, são aqueles organismos que têm célula única. Então, por isso o nome. Já aqueles que têm células no plural, ou muitas células, também podemos falar de multicelulares, não muitos celulares, multicelulares ou pluricelulares. Células no plural, células únicas, células no plural. Então, pluri, basta ter 2, que é considerado plural, né? Igual na língua portuguesa. 1, único, 2, plural. Então, aqui também é a mesma coisa. Então, seres com mais de uma célula são chamados aí de pluricelulares. Todas as plantas, todos os animais, não existe nenhuma planta e nenhum animal unicelular, são os únicos reinos que não tem uni e pluri ao mesmo tempo, né?
Porque no protista você tem uni e pluri, no fungo você tem uni e pluri. Mas aqui, por exemplo, no reino das bactérias, todo mundo é uni. No reino dos animais, todo mundo é pluri. E no reino das plantas, todo mundo é pluri também. Então, os exemplos dos seres unicelulares, aí estão alguns. E como eles são únicos de uma célula só, eles precisam ser enxergados através da microscopia. Então, precisa de um microscópio para poder visualizá-los. São exemplos todas as bactérias, um tipo de fungo que é usado nos pães, né, para fermentação de pães, para o pão crescer, que são chamados de leveduras. Os protozoários, a ameba, o paramécio, que provoca doença de Chagas. As algas, que tem muitas algas unicelulares também, estão aí entre esses seres aqui, ó, que tem uma célula única. Agora, no pluricelulares, eles são mais conhecidos, né? Todos os animais, todas as plantas, alguns fungos, algumas algas. Então, você tem alga unicelular e você tem alga pluricelular. As algas pluricelulares lembram mais plantas, mas não são plantas, não estão no mesmo reino que as plantas. Enquanto as algas são do reino protista, as plantas são do reino plantário, né? Então, você tem plantas sem flor, sem fruto, você tem planta com flor, com fruto. Então, tem uma variedade enorme de plantas, mas todas são pluricelulares. Assim como animais, você tem invertebrados, né? Você tem vertebrados, mas não interessa o tamanho dele, desde o maior ao menor animal, todos eles são pluricelulares, ok? E para fechar essa revisão, não podemos esquecer das nossas células aqui, ó. Procarionte e eucarionte. Então, mais uma vez, o que é uma célula procarionte? É aquela que tem um DNA jogado na célula. E ela não tem quase nenhuma estrutura. Ela só tem praticamente membrana, que é essa linha verde aqui, ó. O citoplasma, que é esse líquido que preenche aqui, é um plasma, né? Tipo uma gelatina mole ou um gel de cabelo, que preenche o interior da célula, e esse emaranhado aqui, ó, tudo emboladinho, que é o DNA. Então, esse DNA está jogado no citoplasma. Em volta do DNA não tem nenhuma membrana separando. Agora, olha aqui. Aqui está o meu DNA, essa bolinha azul. Em volta do DNA, você tem essa camada verde e você tem um monte de estruturas menores, que são chamadas de organelas. Eu tenho a célula eucariota. Eu sou um ser eucarionte. A gente fala assim, a célula é eucariota e o ser que tem a célula eucariota é eucarionte. Então, eu sou eucarionte. Quem que é procarionte? Só bactéria. Só as bactérias verdadeiras e as arcaicas, né? Arqueobactérias, que são as antigas de um domínio chamado arqueobactérias, são procariontes. Todos os outros seres, todos os outros 4 reinos, são eucariontes. Então, falou assim, ó, um exercício falou assim, um organismo é procarionte, bactéria. Um organismo é eucarionte, aí pode ser planta, pode ser fungo, pode ser animal, pode ser protozoário. Então, procarionte, bactéria. Eucarionte pode ser qualquer um dos 4 reinos. Aí a gente vai precisar de mais informações, se é pluri, se é uni, se é autótrofo ou se é heterótrofo. Então, acompanhe comigo que mesmo uma célula, aqui continua trocado, peraí, eu não salvei essa alteração aqui, mas é extremamente importante, tá? Aqui a célula animal e aqui a célula vegetal. Agora eu vou salvar para ficar. Para não ter esse problema, vocês viram que na última aula também estava explicando isso aqui, estava invertido. Né? Na verdade, as figuras ficaram em posições invertidas. Mas agora está certinho e está salvo. Não pode ter erro, em hipótese alguma, quando a gente faz comparação de 2 células eucariontes. Tanto a animal quanto a vegetal são eucariontes. Deixa eu me diminuir aqui, para dar para ver o desenho certinho. Vou ficar aqui no meio das 2 células, como se fosse possível.
né? Célula é uma coisa tão pequena. Então, olha só, meninos. Tá aqui as duas células. As duas células são eucariontes. Por que que elas são eucariontes, Cleiton? Porque elas têm um núcleo bonitinho, separado do citoplasma. Citoplasma, no caso da vegetal, é essa parte toda azul aqui, que é o líquido onde fica essas organelas, né? Esses bolotinhos aqui, né? Esses desenhos aqui. Aqui na animal também a gente tem as tal das bolotinhas, né? Que são as organelas. Só que aqui está um líquido marrom ou laranjado, sei lá. Então, esse líquido não é bem um líquido, por isso que chama citoplasma. Cito de célula, plasma é como a clara de um ovo. Você quebra a clara do ovo, você não fala que ela é líquida, ela é viscosa, né? É um líquido viscoso, como a gente aprendeu lá no 6º ano, uma das qualidades dos líquidos é a viscosidade. Então, o que acontece? Aqui, separando o nosso DNA, que está aqui, ó, dentro dessa bolinha mais clarinha, roxo mais claro, e ele está aqui também dentro dessa outra bolinha aqui, separando esse DNA do resto da célula, a gente tem essa membrana aqui, ó, essa linha pretinha aqui, ó, né? Essa membrana, que chama carioteca, né? Ela só existe nos eucariontes, por isso a palavra eu, verdadeiro, carionte, que tem a membrana. Então, quem tem essa membrana e separa núcleo de citoplasma é eucariote. No caso, a vegetal e animal são eucariotes. Mas o que esse slide quer mostrar? Quer mostrar que essas células, mesmo sendo eucariotes, têm diferenças. Por exemplo, essa daqui, a vegetal, tem uma parede, aqui em verde escuro, além da linha mais clara aqui, ó. Essa linha mais clara aqui é a membrana da célula, essa linha azul aqui, ó. A célula animal tem essa membrana também, é esse laranjado mais forte aqui. Só que a célula vegetal, além da membrana, ela tem um muro em volta dela. Esse muro é chamado justamente a parede da célula, por isso a gente fala parede celular. Outra coisa que a vegetal tem é o vacúolo, que é essa bolsa para acumular água, já que as plantas não podem sair à procura de água. Então, elas têm que armazenar, por exemplo, a água da chuva, para depois, nas épocas secas, elas terem de onde tirar água. Então, o vacúolo é uma caixa d'água da planta. E a célula vegetal também tem essas estruturas verdinhas que lembram o amendoim verde, uma coisa assim, que é justamente o cloroplasto. O que o cloroplasto faz? Fotossíntese. Por isso, a célula vegetal tem ele e a célula animal, ninguém faz fotossíntese, não tem. Outras coisas estão presentes nas duas células. Ó. Isso aqui, né? Isso aqui. Enfim, as mitocôndrias para dar energia. Enfim, tá? Então, seriam as 3 diferenças básicas da célula da planta para a célula animal. Isso também é importante, por isso a gente está revisando. E, por fim, a gente falou da produção do alimento. Quem é sozinho, por exemplo, fala assim, um trabalhador autônomo, ele trabalha sozinho, não tem chefe, não tem ninguém para mandar nele. Ele é que faz o horário dele, ele está autônomo. Auto quer dizer sozinho. O que a planta faz sozinho? Alimento. Ela produz açúcar sozinha. Esse açúcar é glicose. Para isso, ela precisa apenas de luz do sol, gás carbônico e água. Aí ela consegue produzir seu próprio alimento. Lembra o ano passado quando a gente estudou produtores na cadeia alimentar? As plantas são chamadas produtores justamente porque elas produzem o próprio alimento. Então, por isso, elas são seres autótrofos. Trofos, alimento. Também vimos lá no 6º ano as cadeias, níveis tróficos, níveis de alimento de cada ser vivo. Consumidor primário, secundário, né? Então, um nível trófico quer dizer o nível do alimento que ele está comendo. Então, autótrofo é fácil de lembrar. É seres que produzem sozinhos o próprio alimento. E os heterótrofos? Diferente, né? Diferente de quem? Do autótrofo. Se ele não produz o próprio alimento, ele precisa o quê? Comer. Então, por isso, os heterótrofos precisam se alimentar. Quem são autótrofos além da planta? Né? As algas, que são do reino protista, e as cianobactérias, que são do reino das bactérias. Né?
Então, esses aqui também conseguem fazer fotossíntese e produzir seu próprio alimento. Tem cloroplasto e tal. Agora, esses aqui não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, no reino das bactérias, tem bactérias que precisam comer, né? Algumas até atacam os seres vivos e produzem doenças nesses seres vivos, e outras bactérias mais raras, minoria, que conseguem, como as plantas, produzir seu próprio alimento. Você tem fungos, e todos os fungos são heterótrofos. Não existe nenhum cogumelo que faça fotossíntese, tanto que antigamente os fungos eram do reino planário e foram para o reino próprio, o reino dos fungos, já que eles não fazem fotossíntese, então são diferentes das plantas. E todos os nós, animais, somos seres que nos alimentamos, né? Então, por isso, somos heterótrofos, beleza? Então, terminada a nossa revisão, agora a gente passa para a matéria nova, capítulo 5, onde a gente vai estudar aí na página 62 do livro de vocês, questões sobre biomas. Onde vivem os seres vivos? O capítulo começa com uma pergunta, né? E nessa fotografia a gente vê aí biomas diferentes, né? Regiões mais secas, regiões com uma vegetação, mostrando alguns animais que habitam esses biomas, que aparentemente parecem muito o clima, o relevo, vegetação, mas são biomas diferentes. Os biomas estão dentro da biosfera. O que é a biosfera? É o conjunto de todos os seres vivos da Terra. Nós estudamos isso no 6º ano também. Nós estudamos litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, onde a gente começou a falar lá das cadeias alimentares. Os seres vivos compõem essa esfera de vida, biosfera. Ambientes terrestres que apresentam um tipo característico de vegetação é determinado principalmente por fatores climáticos, né? O clima ele é muito importante. Se chove muito, se chove pouco, o clima é seco, o clima é tropical, chuvoso, né? Enfim, ele vai determinar os tipos de biomas que a gente vai ter. Então, nessa foto aqui, a gente vai ver vários biomas diferentes que estudamos no ano passado. Tundra, taiga, que são mais frios, as savanas e os desertos, né, que são mais quentes, o bioma das florestas tropicais, que tem muito no Brasil. Para a gente entender a biosfera, se a gente comparasse a biosfera a uma laranja, né, a biosfera seria somente essa linha vermelha aqui, ó. Não seria nem essa casca branca mais grossa, só uma película vermelha em volta aqui da laranja. Então, aquela casca mais fina, quando a gente tira a casca da laranja, né? Aquela casca que a gente joga fora, seria a biosfera. Ela tem uma variação de 5 a 17 quilômetros de espessura. Como assim? O máximo onde os seres vivos conseguem alcançar em altura na atmosfera e o máximo de profundidade, por exemplo, nos oceanos, nas zonas abissais, lá onde tem os seres vivos que vivem a maior profundidade. As regiões mais próximas do nível do mar costumam apresentar maior abundância e diversidade de seres vivos. Por quê? Então, há uma temperatura mais agradável, mais fácil de encontrar comida, alimento. À medida que você vai aprofundando na terra ou no mar, ou subindo para montanhas, o ar vai ficando rarefeito, mais difícil você encontrar seres vivos, né? São poucos que se adaptam a essas condições. Por outro lado, quanto mais próximo os seres vivos estiverem dos limites superior e inferior da biosfera, mais raros são esses seres, para sobreviver por causa das condições extremas. Então, por exemplo, nas zonas abissais, eu vou mostrar fotos de peixes bizarros e criaturas que parecem alienígenas encontradas nessas zonas, principalmente que vêm de tsunamis que arrastam esses bichos de lá, onde submarinos não conseguem chegar, muitas vezes escuridão total. Então, é dificílimo ver esses animais, mas ainda assim essas criaturas conseguem sobreviver sem luz, uma região que é super difícil encontrar comida. E nas altitudes também, são poucos que vão conseguir, por exemplo, urubus que conseguem voar a 2.000 metros de altitude, né? São poucas aves que alcançam lugares tão altos. Então, por isso, estabeleceu-se esse limite que é a biosfera.
acima de 8.000 metros de altitude, que seria até a altura próxima do Monte Everest, que tem 8.800 metros de altura, não viva nenhum ser vivo. Ou seja, nenhum ser vivo seria capaz de sobreviver aqui. Então, na ponta do Everest, por exemplo, não é encontrado nenhum ser vivo. E na profundidade, a gente tem 200 metros de profundidade, onde são encontrados os últimos seres vivos que se tem registro. 900 metros de profundidade, limite inferior da biosfera. Ou seja, o limite máximo aqui, ó, aqui nessa zona de 200 metros de profundidade, é onde chega a luz. A luz do sol consegue chegar no máximo aqui. Depois você tem escuridão total. E isso aí vai limitar muito a vida, porque sem luz você não tem alga para produzir comida e aí a cadeia alimentar praticamente é cessada, né? Aí, mesmo assim, mesmo sem plantas, algumas espécies vão conseguir sobreviver nas profundezas, se alimentando de outras espécies. E aí, olha essas criaturas das zonas abissais, assustadoras, parecem tiradas de filme de terror, mas todas elas são reais, existem, foram capturadas ou foram identificadas, achadas, né, em tsunamis. Aqui são peixes, todos eles são peixes, aqui a boca desses peixes aqui, para vocês entenderem, alguns só têm nome científico, né? Outros, por exemplo, pelo aspecto, por exemplo, esse aqui é chamado de peixe-bolha, ou jellyfish em inglês. Esse aqui é chamado de tubarão-duende, é uma espécie raríssima, né? Porque o rosto dele lembra um duende mesmo, daqueles filmes de Harry Potter, O Senhor dos Anéis e tal. O nariz, né? Bem grande. O dumbo, o polvo dumbo, isso aqui é um polvo, tá, gente? Não é braço, não. Isso aqui são tentáculos. O olhinho dele parece que ele tem uma trombinha aqui, mas não é bem uma tromba, não. E dumbo, porque ele tem duas nadadeiras aqui, ó, que lembram orelha do elefantinho dumbo, né? Isso aqui é uma moreia, um peixe que tem um formato de uma cobra, extremamente diferente. Olha a boca, os dentes dele têm um formato muito esquisito. Então são peixes que geralmente são cegos nessa escuridão. Esse aqui é um peixe com um olho bem grande para poder enxergar pouquíssima luz que tem nas profundidades. Quase não tem luz nessa profundidade abissal, né? São coisas assim, parecem de filmes de terror, mas são reais, existem aquela profundeza lá do limite da Terra para a biosfera. O que são biomas? A gente já estudou também ano passado. Os biomas são grandes áreas do planeta que têm suas características próprias, vegetação, fauna, clima. Então, isso tudo define um bioma. E na Terra, a gente tem vários biomas. Então, esse mapa ele vem representar justamente os biomas aqui. A gente já estudou eles no ano passado, né? A floresta temperada, por exemplo, a floresta tropical, que a gente tem aqui. As pradarias, que são os campos, né? A gente chama de estepe ou pradarias. A gente tem as coníferas, né? As florestas coníferas, também chamada de taigas. A gente tem as regiões geladas, aliás, a gente tem aqui as savanas, né? Que são regiões tanto na África quanto no Brasil que a gente chama de cerrado, né? São as savanas. E a gente tem aqui os desertos, que são regiões mais quentes do planeta. Então aí a gente tem a representação dos 7 biomas, vamos dizer assim, do planeta Terra, né? Biomas mundiais. Já ecossistemas são representações desses biomas, né? No mesmo bioma, você pode ter diferentes ecossistemas. O que seria um ecossistema? Seria a relação dos seres vivos com os seres não vivos, que nós chamamos, por exemplo, de bióticos vivos e abióticos não vivos. Isso a gente também estudou ano passado. O ecossistema, então, seria essa representação de um bioma. No mesmo bioma, você pode ter diferentes ecossistemas. Por exemplo, aqui você tem um ecossistema terrestre, aqui você tem um ecossistema aquático. E a terra que tem aqui nesse ecossistema, pedras, é um pouco diferente daqui da região florestada. Então, o bioma, aqui abaixo, é o cerrado.
E esse cerrado a gente pode observar diferentes regiões bem distintas, né, com suas características de fauna e flora também diferentes. Então, ecossistemas seriam conjuntos de seres vivos com seres não vivos dentro dos seus biomas. Cada ecossistema é formado pelo conjunto de seres vivos, que nós chamamos na biologia de fatores bióticos, e os que formam a região, que são os fatores não bióticos. Fatores não bióticos: luz, água, ar, solo. Eles são extremamente importantes para os fatores bióticos. Então, eles interagem com os fatores abióticos. Ó, tem um A aqui na frente, que é justamente esses que eu falei: luz, ar, solo, água. Essa dinâmica de funcionamento faz parte do que nós definimos como ecossistema. Então, resumindo, ecossistema é a interação dos fatores bióticos com os fatores abióticos. Os principais fatores abióticos, né, que são fundamentais, são clima, relevo, tipo de solo, quantidade de chuvas, variações de temperaturas ao longo do ano e intensidade dos ventos, né? Tudo isso determina como vai ser aquele ecossistema. Quente, frio, temperatura equilibrada. Então, aqui a gente tem, de um lado, os fatores bióticos, seres vivos, plantas, animais, bactérias e tal. Do outro, a gente tem os fatores abióticos, solo, luz do sol, temperatura, raios, né? Gelo, enfim. Tudo isso aqui se relaciona com tudo isso aqui. E a junção de A mais B forma os ecossistemas. Então, ecossistema é a interação dos fatores vivos com fatores não vivos. Então, se você pegar um bioma, né? Aqui, por exemplo, Caatinga. Aí, nesse bioma aqui da Caatinga, você tem aqui plantas, várias plantas diferentes. Você tem aqui pássaros, répteis, cobras, lagartos, mamíferos, aves. Então, se eu pegar todos os seres vivos, que eu chamo de fatores bióticos, eu tenho esse conjunto aqui. Então, dessa foto, tirei todos os seres vivos. Ok? E agora, o que me sobrou depois que eu tirei os seres vivos? Sobrou uma paisagem sem vida, né? Que é formada de quê? Terra, ar, pedras. Então, aqui eu tenho um conjunto chamado de fatores abióticos. Então, B mais C formam A. E A é o quê? O ecossistema. Por isso que a gente fala que ecossistema é a interação de fatores bióticos vivos com abióticos sem vida. Ficou claro? Então, ecologia é a parte da biologia que estuda essa relação dos biomas, dos fatores vivos com os fatores não vivos, ou seja, estuda os ecossistemas, né? Então, ecologia é a palavra da biologia que significa estudo da casa da gente, mas a casa da gente não é essa casa que a gente mora, né? Que a minha casa não. O planeta Terra é a nossa casa. A ecologia se dedica a essa casa, o planeta Terra. Ambiente é o lugar que apresenta um conjunto de condições para aqueles seres vivos viverem. Essas condições estão relacionadas com solo, água, luz, temperatura. Os seres vivos, por sua vez, podem alterar essas condições. Como assim? Eles podem alterar a água, o solo, a luz? Pode. Por exemplo, minhoca altera o solo, né? A cor do solo, os nutrientes do solo. Podem alterar a água? Podem. Eles podem eliminar substâncias da água que podem envenenar a água de algum modo, mudar até o curso da água, né? Por exemplo, uma manada de gnus, de zebras passando numa poça d'água, num rio pequeno, poderia secar aquele rio, espalhar aquela água. Então, eles podem modificar, sim. Mais difícil eles modificarem luz e temperatura, né? Mas ainda sim conseguem. Ecossistema é o conjunto de todos os fatores bióticos com os abióticos daquela região. Dessa forma, ecologia, ambiente e ecossistema são termos diferentes. Nós não podemos falar que ecologia, ambiente e ecossistema é a mesma coisa. Isso está na página 65 do livro de vocês.
E vamos encerrar aqui nossa aula de hoje falando dos biomas da Terra, que estão aí, ó. Tundra, taiga, floresta temperada, os campos, também chamados de pradarias, as florestas tropicais, os desertos e as savanas. Matéria que já falamos no 6º ano, e aí o mapa mostrando a distribuição desses biomas pelo mundo. Ok? E na próxima aula a gente vai aprofundar esses estudos dos biomas mundiais e falar dos biomas brasileiros, que nós falamos também ano passado, que são os domínios morfoclimáticos, lembra? Da Araucária, Mata Atlântica, floresta amazônica, Cerrado, Caatinga, né? Matas da Araucária. Então a gente vai falar bastante sobre isso na nossa próxima aula, quinta-feira. Vou me despedindo aqui de vocês. Agora a gente vai lá para o nosso chat discutir o que ficou desse vídeo, qual que é importante, o que vocês querem comentar sobre essa videoaula, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, mas vou lá para o chat para a gente conversar agora um pouco mais sobre essa aula. Um abraço e até mais.